Olha a dica, galera! Eu sou Alisson Marques e a gente vai continuar tratando da nossa matéria específica aqui, a Lei Sinase 2594/2012. E hoje a gente vai tratar de um aspecto bem importante da lei, que é o Plano Individual de Atendimento, o famoso PIA, que se refere aí aos acordos celebrados com adolescentes. A gente vai explicar mais um pouquinho disso. E aí vamos tratar agora da literalidade da lei, depois vamos espaçar ela direitinho para que vocês entendam melhor. O artigo 52 fala que o cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação dependerá do PIA, ou seja, do Plano Individual de Atendimento, como instrumento de previsão, de registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. E aí fala também o parágrafo único, que o PIA deverá contemplar a participação da família, ou seja, dos pais ou responsável, ou os quais têm o dever de contribuir, né, com o processo ressocializador daquele adolescente, sob pena de responsabilização de acordo com ECA e civil e criminal. A gente vai falar mais também. E aí a gente tem que o artigo 53 fala que o PIA será elaborado sob responsabilidade da equipe técnica, daquela equipe multidisciplinar que envolve a saúde, a educação, a assistência social, citadas no próprio SINASE, do respectivo programa de atendimento. E a gente tem também aí falando que o PIA pode ser considerado como o fio condutor da medida socioeducativa. Ele revela-se como esse instrumento fundamental para o desenvolvimento dela. É, como a gente pode dizer também, a receita do bolo. Trabalhar em desacordo com o PIA ou escrevê-lo de forma pouco detalhada ou em desacordo com as necessidades daquele adolescente, ou seja, necessidades básicas como saúde, necessidades em relação à promoção da família, necessidades como a educação, que às vezes aquele adolescente, como é o perfil de muitos aqui no Distrito Federal, não tem nem o ensino fundamental completo. Então é preciso que a gente estabeleça tudo isso no PIA sob pena de impugnação pelo Ministério Público ou de necessitar aí de uma complementação, tá? E aí tudo isso para que se atinja a finalidade essencial do cumprimento da medida, que é ressocializar e promover aquele adolescente daquela situação de vulnerabilidade, daquela situação infracional e de responsabilizá-lo, ou seja, torná-lo consciente dos seus atos e integrá-lo socialmente. E aí, vamos lá, vamos continuar aqui. O artigo 52, né, recapitulando ele, a gente separou um pouquinho para que vocês entendam melhor. Ele vai ser necessário, o PIA, na medida de PSC, prestação de serviço à comunidade, na LA, na semi-liberdade e na internação. Não esqueçam, pessoal, essas 4 medidas, que são medidas aqui, ó, de execução continuada, elas precisarão do PIA. Aí, Alisson, você me pergunta, por que a advertência e a obrigação de reparar o dano eu não vou necessitar realizar um PIA? Porque elas são medidas de execução imediata, pessoal. Elas são medidas que são executadas ali pelo juiz do processo de conhecimento no momento da sentença. É aquele paga-sapo que é realizado naquela hora. Aí eu não preciso realizar um plano individual de atendimento para uma advertência que é realizada naquela hora. Não há necessidade de estabelecer metas, critérios e atividades para aquela medida, muito menos para a obrigação de reparar o dano, que também é algo que é imediato, que o adolescente vai ressarcer naquele momento. Assim como também para as medidas protetivas, que elas são encaminhadas e executadas pelos órgãos da rede sem necessidade de uma equipe de referência ali socioeducativa, da comunidade socioeducativa, para acompanhar. E aí, vamos passar aqui para o próximo slide. E mais uma vez enfatizando aí o artigo 52 e 53, em que os pais devem participar da ressocialização do adolescente e a equipe técnica deverá contemplá-los no PIA. Os pais têm essa obrigação. E aí, só a título de exemplo de uma responsabilização civil, se os pais não participarem, eles podem ter seu poder familiar extinto ou suspenso. Por quê? Porque é necessário que eles façam parte desse processo, uma vez que o adolescente vai retornar para a comunidade e ele pode ali se envolver novamente
com a prática de ato infracional. E se a família que está próxima do adolescente nesse momento não der esse apoio, não der continuidade a esse processo efetivo aí, que é o PIA, esse instrumento, muito dificilmente esse adolescente ele não vai voltar a incidir na prática de atos ilícitos. E aí a gente vai passar aqui para o próximo slide. E aqui é o artigo 54, ele vai falar que minimamente, ou seja, são critérios mínimos para que se tenha dentro do PIA, para que compõe o PIA, os resultados da avaliação interdisciplinar, ou seja, o que já se encontrou em relação àquele adolescente, em relação aos antecedentes, em relação à saúde, à educação, como que ele está na escola até o momento, se ele não vai para a escola há anos, se não vai para a escola há meses. Cada área, educação, saúde e assistência social, vai falar um pouco do que se conseguiu até ali e vai colocar isso dentro do plano individual de atendimento. Os objetivos declarados pelo adolescente, o adolescente vai ter que ele celebrar o que ele deseja atingir ao fim daquela medida socioeducativa, se ele quer sair de lá profissionalizado, se ele quer sair de lá com o ensino fundamental já completo, com o ensino médio já completo. Tudo isso ele vai declarar ali até os seus sonhos. Isso é uma coisa que pode se colocar dentro do PIA. A previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional. Ou seja, pessoal, vai ter que haver a previsão, inclusive, por exemplo, dos cursos profissionalizantes que ele vai realizar e das suas atividades de integração social, como, por exemplo, um futebol e entre outros programas socioeducativos, oficinas, cuidar de horta, tudo isso são atividades de integração com a comunidade e que fortalecem esses valores comunitários e as regras de conviver bem em sociedade. E aí, atividades de apoio de integração à família, mais uma vez, o próximo também fala da família, e a forma de participação da família para o efetivo cumprimento do plano socioeducativo. Como e de quais maneiras os pais, os irmãos, até outros parentes vão poder ajudar para que esse adolescente realmente não volte a praticar atos infracionais e para que ele se promova em conjunto com a sua família dessa situação de vulnerabilidade ou de ameaça, de violações em que ele está inserido. Então tudo isso vai ser colocado aí dentro dos sinais. As medidas específicas de atenção à saúde, ou seja, muitas vezes o adolescente chegou lá para realizar o cumprimento de uma medida socioeducativa e se percebeu que não cuidava dos dentes, que ele precisava também, que ele estava com problemas de saúde, às vezes com problemas de DST, doenças sexualmente transmissíveis, e aí ele vai ter um apoio em relação a isso e vai ter que ter medidas específicas, inclusive de orientação sexual, para que ele possa se desenvolver bem dentro da medida socioeducativa e ele sai de lá recuperado no que tange a sua saúde. E aí a gente pulou aqui, ó, vocês perceberam, a Alisson já foi direto para o artigo 56, aqui a gente fez isso de propósito e vocês vão entender já já com a dica que a gente vai deixar para vocês. O artigo 56 fala: para o cumprimento das medidas de prestação de serviço à comunidade, PSC, e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Ou seja, pessoal, nas medidas de meio aberto, medidas menos gravosas, medidas mais leves, a gente pode considerar assim, e medidas que o município executa, ou seja, aquele ente da federação que é menor, ele vai ter um prazo aí menor, de 15 dias, para que essa equipe multidisciplinar realize em conjunto com o adolescente e sua família e envie ao judiciário, que dará vistas aí ao Ministério Público e ao defensor, que pode ser um advogado ou um defensor público, num prazo aí de 3 dias, para que eles possam ou não impugnar ou falar que aquele plano individual de atendimento está faltando alguma coisa e necessita de uma complementação. E aí o juiz determinando, não havendo impugnação ou questão de complementação, o juiz determinando que o plano individual de atendimento está tudo certo com ele, ele vai continuar sendo executado e aquele adolescente promovido. Além desses critérios mínimos que se tem para todas as medidas, cabe lembrar, todas as medidas de execução continuada, ou seja, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, nas medidas mais gravosas, que são a semi-liberdade e internação, a gente tem mais alguns critérios. São eles:
a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida, ou seja, por exemplo, uma mãe que ela teve um filho recém-nascido e precisa amamentá-lo. Eu vou ter que ver o programa mais adequado, a equipe multidisciplinar vai ver o programa mais adequado para inserir essa mãe em conjunto com o seu filho para que ele tenha acesso aí à alimentação, à saúde. Próximo passo. A gente tem aí a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar. Gente, se ele está em um regime de privação de liberdade, a gente vai ter que definir o que ele pode e o que ele não pode fazer. Lembrando que nos regimes de semi-liberdade, o adolescente vai poder sair para executar atividades lícitas, como escolarização, profissionalização, diariamente e vai voltar para dormir na unidade. No caso da internação, ele vai poder realizar atividades externas a critério da equipe técnica da direção da unidade, salvo determinação judiciária em contrário. Então, pessoal, se cair na prova que na internação ele vai poder realizar atividades externas a critério da direção da entidade, tudo isso está certo, salvo expressa decisão do juiz fundamentada. E aí, para isso, vai ter que haver, dentro do plano individual de atendimento, dentro do PIA, a fixação de metas para o alcance do desenvolvimento dessas atividades externas. Ou seja, não é só porque ele quer que ele vai chegar e ter esse direito às atividades externas. Não. Se ele está em regime de restrição de direitos, de restrição no seu direito de ir e vir, ele vai ter ali que ter fixadas as metas, e se ele merecer, se assim ele fizer por merecer, ele vai ter essas atividades aí alcançadas. E aí, para os casos de medidas gravosas de internação e semi-liberdade, o prazo para elaboração do PIA, por se tratar de uma situação mais complexa, em que o adolescente vai ficar lá e aí vai ter que envolver muitas outras mais atividades, a gente vai ter um prazo de até 45 dias. Lembre, as medidas executadas pelo Estado, as medidas gravosas, que terão um prazo maior. Por último aí, a gente tem umas dicas muito boas para a gente conseguir gravar todos esses artigos. E anota aí, pessoal, olha a dica, olha só. Formas e medidas de roupa até 15 dias. Alisson, o que é isso? Formas e medidas de roupa? Pessoal, formas de participação da família para o cumprimento do plano. Ou seja, a gente já conseguiu matar um aí. Medidas específicas de atenção à saúde. Lembre da situação dentária dele, às vezes a situação de DST, que ele vai precisar de orientação. O R, pessoal, dos resultados da avaliação interdisciplinar. Lembre aquela primeira lá, em que as equipes chegam, da assistência social, saúde e educação, chegam com os resultados, falando, não, ele está aqui, ele está até a 8ª série, tem 2 meses que ele não vai para a escola. Em relação à saúde dele, a saúde dele está desse jeito. Então, esses são os resultados da avaliação disciplinar. O O, dos objetivos declarados pelo adolescente. O P, da previsão das atividades de integração social e da capacitação profissional dele. Lembre que dos cursos profissionalizantes que o PIA terá que prever. E das atividades de integração e apoio à família. E até 15 dias, por quê, pessoal? Porque essas medidas, esses critérios mínimos, eles só são necessários para as medidas de meio aberto, as medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E até 15 dias, por quê? Porque esses 15 dias são direcionados só às medidas de meio aberto e não às medidas de meio fechado. Aí, no caso das medidas de privação de liberdade, além das formas e medidas de roupa, que são os critérios mínimos para que se tenha dentro do PIA para o adolescente realizar em conjunto com a sua família, em conjunto com os profissionais, a gente junta aí formas e medidas de roupa até 15 dias, sendo desde fixos ou desde já fixados, no caso de privação até 45 dias. Por quê, pessoal? Porque a designação do programa de atendimento, que é o desde ali, e a definição das atividades internas e externas que o adolescente vai realizar, que é o D, e a fixação das metas para o alcance das atividades externas, elas são direcionadas às medidas de privação de liberdade, em que o prazo é de qual prazo, pessoal? Até 45 dias. Então,
Esse mnemônico ficou ótimo. Se vocês gravarem direitinho na prova e entenderem o contexto disso tudo, não vai ter como vocês esquecerem. Cheguem lá, escrevem direitinho na hora da prova, vai com uma folhinha e vocês vão mandar bem, eu tenho certeza. E essa é a dica que a gente tem hoje para vocês. Bons estudos, a prova tá chegando aí e que sirva para os outros concursos que vocês vão realizar também. Um forte abraço. Fiquem com Deus.